aí, galerinha da primeira série? Tudo jóia aí com vocês? Bora estudar matemática aqui com a professora Neumar? Vamos lá, então. Vamos embarcar aí nessa aventura, né? Venham aqui comigo. Olha só. Então, os objetivos do estudo de hoje será o quê? Representar intervalos numéricos. Isso mesmo. E demonstrar o uso desses intervalos. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Você sabia que um intervalo pode significar a distância ou espaço entre um lugar e outro? Você sabia disso? Então, olha só aqui comigo. Isso mesmo, quando falamos de intervalo na reta real, nós temos a reta, né? Quando nós falamos de um intervalo dessa reta, estamos nos referindo a um conjunto, tá bom? Que pertence ao conjunto dos números reais. Muito bem, tá? Onde os elementos se encontram dentro de um intervalo maior. Muito bem. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Olha só. Entre o parque, olha só aqui, ó. Entre o parque e essa casa aqui, nós temos um parque e uma casa, nós temos uma distância de 1000 metros, tá? E podemos dizer que a distância é um intervalo entre eles. Então, nós temos um intervalo que separa essa praça da casa. Então, isso é uma ideia aí de intervalo que vocês podem ter, né? Supondo que a rua ela represente lá a nossa reta, né? A rua inteira, né? Para uma extensão maior. E aqui nós temos esse pedacinho entre a praça e a casa, tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha só. Então, quando a gente fala de intervalo fechado, nós temos aqui, ó, observe comigo, um conjunto de números reais, tá? Formado por todos os números que estão o quê? Entre 1 e 8. Essa setinha da nossa reta, tá vendo que nós temos uma setinha no começo e uma setinha no final? Tá dizendo que é uma reta, a reta é infinita, né? Mas aqui nós temos um intervalo fechado, que foi pego, né? Um pedacinho dessa reta, entre 1 e 8. Então, todos os números que pertencem a esse intervalo fazem parte aí desse conjuntinho, né? Desse conjunto que nós separamos. E perceba que 1,5, 2,3, 3,4 e assim por diante, né? 7,5, 7,99 também está dentro desse intervalo, tá bom? Isso é uma demonstração com os números, né? Aqui nós temos números inteiros, mas os números decimais também fazem parte, tá? Dessa reta, nesses intervalozinhos aqui, tá bom? Então, a bolinha preenchida, ou seja, essa bolinha aqui, ó, tá indicando que ele é fechado. E isso indica que o número 1 e o número 8 também fazem parte, tá bom? Caso contrário, essa bolinha ficaria aberta, ela não seria pintadinha, não seria assim, né, fechada, que a gente chama, né? Que é no intervalo fechado. Então, aqui nós temos um intervalo fechado em que engloba, sim, o número 1 e o número 8 também. Quer dizer que eles estão incluídos, tá bom? Agora, olha só, como que a gente faz essa notação? Nós temos ali a notação, né, de um intervalo fechado, tá bom? Entre 1 e 8. Tá bom? Perceba que ele é fechadinho, ele tá viradinho para dentro, né? As extremidades aqui desse intervalo, tá viradinho, olha só, para dentro, tá bom? Belezinha? Então, nós temos um intervalo fechado entre 1 e 8, ou seja, o 1 e o 8 fazem parte deste intervalo, tá bom? Aí, olha só, como que a gente pode fazer aqui também, né? Então, eu trouxe um quiz para vocês e trouxe uma informação. Agora percebam aí, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tá? Tal que 1 é menor ou igual a x, tá? Que é menor ou igual a 8. Escreva essa frase em linguagem matemática. Então, leia essa frase novamente e tente representá-la aqui. Olha só, de novo lá, x pertence ao conjunto dos reais. Então, x pertence ao conjunto dos reais. Como que eu posso escrever isso matematicamente? Tenta escrever aí, utilizando símbolos matemáticos, tá? Tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8.
Então, gente, a prof vai dar um tempinho aí para vocês e eu já retomo aqui para fazer a correção. E aí, gente? Vamos lá? Vamos ver como é que ficou isso? Então, olha só, como é que ficou essa escrita, né? Matemática aqui. Então, olha só, vamos ler de novo lá. X pertence aos reais, olha só. Então, X pertence, né, ó. X pertence ao conjunto dos reais e é assim que eu escrevo, ó. X, esse Ezinho aqui, né, pertence ao conjunto dos reais. Então, X pertence aos conjuntos dos reais. Este símbolo aqui, né, essa retinha aqui, significa tal que, ó, tal que, tá bom? Então, X pertence aos reais, tal que 1 é menor, né, olha só, menor ou igual a X, tá? E que, olha só, é menor ou igual a 8. E que X é menor ou igual a 8. Então, X pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 8, tá bom? Belezinha? Então, é assim que a gente lê essa, né, essa expressão matemática, tá bom? É uma expressão aí para identificar, né, um intervalo, um conjunto, tá? Então, olha só, no intervalo aberto, nós já falamos do intervalo fechado. Aí, quando nós temos lá um intervalozinho aberto, o que que acontece, né? A bolinha sem estar preenchida, ela indica o quê? Que nesse caso, o 1 e o 8 não fazem parte desse conjunto. Isso mesmo. Então, quando a bolinha está aberta, isso quer dizer que os números que fazem parte desse conjunto está entre 1 e 8, excluindo eles. Então, o 1 e o 8 não fazem parte desse conjunto, tá bom? Então, na bolinha fechada, a gente indica que esse número faz parte sim do conjunto. Na bolinha aberta não faz parte, tá? Então, olha só, né? Então, no intervalo aberto, né? Quando a gente tinha lá as extremidades aqui, né? Viradinhas para dentro, não é verdade? Olha só, desses colchetes, né? Ele é viradinho para fora. Então, isso está dizendo que eles, ó, né? Não fazem parte, não estão dentro do conjunto. O que está entre, né? Está entre 1 e 8. Então, quando está viradinho, as extremidades aqui, né? Do colchete está viradinho para fora, está dizendo que não pertence, tá? Ou seja, o 1 e o 8 não pertencem a esse conjunto, tá? Está entre 1 e 8, beleza? Então, bora lá, né? Vamos praticar um pouquinho, olha só. Quais números pertencem ao intervalo aberto abaixo? Então, nós temos um intervalo aberto entre, né? Olha só, tá aqui 1, né? E 8. Já tá dito que o intervalo é aberto. Então, vou dar um tempinho para vocês aí tentarem identificar qual que é o conjunto. Coloquem ali, identificando o intervalo e também coloquem na linguagem matemática lá, né? X pertence aos reais, tal que, né? X ali, quem que é os valores que X pode assumir neste intervalo, tá bom? Tempinho para vocês.
E aí, prontinho? Conseguiram? Então, observem como é que ficou. Olha só. Então, vamos colocar aqui comigo. Então, o intervalo, ele é aberto. Então, esses colchetes aqui são as extremidades, né? Ó, viradinha para fora, né? Então, o 1 e o 8, ele não está pertencendo, né? Não pertence ali a esse intervalo, tá bom? Então, vamos lá, olha só. X pertence aos reais, tá o quê? O x é maior do que 1 e menor do que 8. Então, olhando aqui para o x, ó, ele é maior do que 1, não é? Ó, é maior do que 1 e menor do que 8, tá? Então, o x é maior do que 1 e menor do que 8, tá bom? Colocando na linguagem matemática, beleza? Então, vamos lá. Vamos praticar mais um pouquinho? Olha só que bacana. Então, nós temos ali, ó, dados os intervalos A, olha lá o intervalo, que x pertence aos reais, tal que x é maior do que menos, maior igual a menos 4 e menor do que 4, tá? O B, esse conjunto aqui, o x pertence aos reais e o x é maior do que 4. E aqui nós temos o C, em que esse intervalo que ele tá vem lá do menos infinito da reta, tudo, né, lá do menos infinito até o 5. Então, está ali, né, do menos infinito até o 5. Então, pega todos os números, né, negativos, tá? Determine letra A. A união com B. Então, união. Vamos unir esses dois conjuntos. Qual que é a união desses dois conjuntos, de A e de B? Então, a letra B aqui. Qual que é a união dos conjuntos A e C? E qual que é a interseção, esse símbolo aqui, esse Uzinho viradinho, né, para baixo, ele é de interseção. Então, qual que é a interseção entre A e B? Ai, 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 professora, que desafio, hein? Isso mesmo, temos um desafio aí na mão de vocês. Então, um tempinho, já retomo aqui para explicá-lo melhor e corrigir com vocês.
E aí, gente, conseguiram fazer isso? Então me acompanhem que eu fiz essa representação aqui, quero mostrar para vocês. Olha lá. Então, na letra A, nós temos lá A união B, né? A união B. Então, eu vou juntar. Vou juntar o A com o B. Para isso, eu vou representar esse intervalo na reta. Olha só. Então, observe que no A, o x é maior ou igual a menos 4 e menor do que 4. Então, quando é maior ou igual, então quer dizer que assume o valor. Ó, maior igual, menor igual, quando tem, né, o símbolo de maior igual ou menor igual, então a bolinha é fechada. Então, nós temos ali menos 4 até 4, né? Esses são os valores que x assume. E aqui a bolinha é aberta, porque olha só, x é menor do que 4, tá? Agora aqui no conjunto B, nós temos que x é maior do que 3. Então, ele assume os valores maiores do que 3, ó. A professora colocou aqui na reta, tá bom? Aí, quando a gente faz a união desses conjuntos, olha só o que a gente tem. Começa aqui no 4, com a bolinha fechada, né? Aqui ele vai assumir o valor 3 também, que vai vir lá do A, né? E o valor 4, o 4 aqui é aberto, mas ele pertence ao B. Então, quando eu junto esses dois conjuntos, eu tenho lá que, né? Olha só, tenho aqui, né, gente? Ó, aqui, tá aqui em cima, ó. Que o menos 4 fechado, tá vendo? Ó, colchetes ali fechado, até o mais infinito, tá bom? Aí é aberto, né? Porque o infinito ele vai, né, gente? É infinitamente. Então, daí por isso que é aberto. Então, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a menos 4, né? A partir de menos 4, a gente vai ter essa união, tá bom? Aí, a união com C, gente, olha só. Quando a gente tem a união com C, vamos retomar. Quem que é o A? O A, ele tá o quê? Ele começa aqui no menos 4 e vai até o 4, né? O B não, né? O C, ele vem do menos infinito e vai até o 5. Olha só, vem lá do menos infinito e vai até aqui o 5. Tá vendo? Como é fechadinho, então ele engloba assim também, né? Entra também o 5, até fechadinho. E bolinha aberta é quando o número não pertence ao intervalo, tá bom? Então, nesse caso, quando a gente faz a união, o que nós vamos ter? Que essa união vai vir lá do menos infinito até o 5. Então, unindo esses dois conjuntos, tá bom? Olha só, então aqui nesse caso vem lá do menos infinito e vai lá até o 5, tá vendo só? E daí, então, x pertence aos reais, tá o quê? X é menor que 5, muito bem, tá bom, gente? Então, vamos lá. E aqui, olha só, a interseção com B. Quando a gente tem aqui a interseção com B, nós vamos ver quais, né, elementos que tem em um conjunto e tem no outro também. Não é uni-los, agora é a interseção, tá bom? Então, aqui na interseção, olha só o que a gente encontra. Nós marcamos novamente, né, esse intervalo aqui na reta. Então, que vai do menos 4 até o 4 ali aberto. E aqui do 3, olha só, tá aberto, né? E vai até lá o infinito, né? X é maior do que 3, ó, vai lá até o infinito, tá bom? Então, qual que é a interseção? O que tem em um e que tem no outro? Somente esse pedacinho aqui, né? Que é de 3 até 4 e ainda o 3 e o 4 não entra. Porque olha só, né? A bolinha tá aberta, né? Só vai pertencer nessa interseção, o que tem em comum nos dois, o que está entre 3 e 4. E a bolinha é aberta, né? Porque o 3 aqui está aberto, o 4 aqui também. Então, o 3 não pertence ao A e o 4 não pertence ao B. Então, eles não estão nessa interseção. Tá? Então, x pertence aos reais, tá o quê? Né? X é maior do que 3 e menor do que 4. Tá? E olha só, né, que esses colchetes também são viradinhos, né? Porque o intervalo é aberto, né? Viradinho para fora, tá bom? Então, é isso aí, gente. Então, vamos bora praticar mais um pouquinho? Olha só, os gráficos aqui eu tenho, né, duas retas, né, que representam o plano A e o plano B, tá bom? Vocês já vão entender. Então, os gráficos representam o valor que será pago pelos planos de saúde A e B. Identifique um intervalo em que o plano A é mais barato. Tem um intervalo aqui que o plano A é mais barato, se a gente observar no gráfico, tá? Que o plano B. Então, qual intervalo aqui no gráfico que o plano A é mais barato do que o plano B? Ai, ai, ai. Vou dar um tempinho para vocês aí. O que vocês acham? Para vocês pensarem um pouco? Então, pensem aí que a prof já retoma para fazer a correção.
E aí, gente, conseguiram? Então, vamos identificar esse intervalo, né? Venham comigo. Olha só. Então, aqui no gráfico, nós podemos observar que quando nós temos ali o plano A e o plano B, né? O plano A ele é mais barato se forem realizadas menos que 8 consultas. Como que a gente consegue observar isso? O plano A é essa reta vermelha. Aqui a gente tem 8 consultas, ó. Exatamente aqui nessa linha tracejada, a gente tem 8 consultas. Se vocês observarem no gráfico, de 0 até 8 consultas, o plano A ele está abaixo da reta do plano B, então ele assume valores menores. Passando de 8 consultas, o plano A, que é essa reta vermelha, ele vai assumir valores maiores do que o plano B, que é essa reta roxinha. Tá bom? Então, o plano A é mais barato de 0 a 8 consultas, tá bom? Beleza? Então, como estamos relacionando, bem importante, como estamos relacionando quantidade de consultas e o valor pago, né? Então, a gente descarta a possibilidade, né, de ter consulta negativa, porque a gente sempre ou vai ter 0 consultas ou uma consulta, né? Você não faz uma consulta no médico negativa, né? Então, é isso, só para lembrar, tá bom? Então, o que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre operações com intervalos numéricos e também como saber se um número pertence a um intervalo. Isso mesmo, muito bem, né? E até mais, gente. Um abraço da professora. Até logo!